Alô você! Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast. Ambiente que temos a oportunidade de bater um papo com pessoas interessantes, né, com relação a assuntos aleatórios. Hoje temos aqui uma figura ilustre, um querido amigo, Jonatas Martins, né, gerente nacional do Grupo K1. Seja muito bem-vindo, meu Muito querido. obrigado, boa noite a todo mundo que assiste o podcast Meu Querido. É um prazer estar aqui em Irecê. Nosso querido amigo, ele veio aqui junto com o nosso outro parceiro que está ali escondido, né? O Fernando e mais outro parceiro que veio com a gente também agora, para mim não fugir o nome, que é o Ah, o Leandro? Leandro, Uhum. né? E com o objetivo de dar um apoio para a gente aqui no contexto da IDELE. Eu não podia perder a oportunidade de estar com uma figura ilustre como essa aqui na nossa região e não aproveitar para poder sugar, né, esse todo conhecimento que esse rapazinho tem aqui para poder apresentar para a gente. E eu queria aproveitar já, meu irmão, pedir para você explicar para a galera o que é o grupo K1. Porque as pessoas acham, quando eu venho divulgando e venho tentando demonstrar o que é a IDELE me oferecer de diferencial, eu acho que você vai conseguir, digamos assim, demonstrar com mais proatividade, eficiência essa prova. Certeza. Eu tô nesse grupo há 8 anos, né? Eu também me surpreendi quando ingressei no grupo, em 2016. Até então, também tinha pouco conhecimento de causa, né? Era do ramo, mas não conhecia. E o Grupo K1 desde lá, há muito tempo, né? É o maior grupo moveleiro da América Latina. É um grupo gigantesco, do qual tu já visitaste, né? Fantástica a E conseguiu estrutura. comprovar exatamente o que é isso. Me impressionou de maneira absurda a estrutura da Exato, a fábrica. estrutura é uma estrutura gigantesca mesmo, a ponto de as nossas visitações com os arquitetos, parceiros, enfim, nossos franqueados, fazer de carro ou de ônibus, né? A gente não tem como fazer um parque de 200 mil metros quadrados, uma visitação a pé. Por tamanha dificuldade que seria tu andar tantos quilômetros, né? Que nós temos no parque. Então, assim, é o maior grupo moveleiro, é um grupo que vem aí já no seu 9º ano, ganhando prêmios consecutivos de exportação, como maior exportador, né, no Brasil, de madeira, né, de matéria-prima, e também é um grupo que está aí no seu crescimento já voltado para fora do Brasil, né, que a gente chama de internacionalização do Grupo K1. Né? Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a empresa virou SA, e aí, a partir dessa virada de chave, começou-se um trabalho de evolução das marcas do grupo para internacionalizar marcas, né? Como o Grupo K1, como a própria IDL Ambientes, que hoje já é uma marca que está se consolidando aí na Flórida e subindo para os Estados Unidos, né? Interessante também, né? Porque eu estava até comentando mais cedo, eu acho que a gente já teve a oportunidade de falar aqui no podcast com relação a isso, que é o Design Center da IDEL em Milão. Em Milão. Então hoje a IDEL ela tem um centro de design, mais conhecido como, né, o Design Center, que funciona hoje em Milão. Inclusive nós tivemos a oportunidade de estar na feira de Milão esse ano, entendendo essas tendências, essas novidades que eu estou tendo lá. Inclusive lá foi lançada a coleção Panteleria. Panteleria, né, isso que já vem como, também como um processo de internacionalização da marca. Exato. Esse é mais um investimento, né, desse ano de 2024, que nosso grupo se propôs a fazer, já claro com um estudo, um planejamento. Acho que essa também é uma marca, né, planejar para poder crescer. O grupo vem se planejando nessa questão de internacionalizar a marca. E aí a gente conseguiu trazer a IDL, então, para um lançamento internacional, que a gente pode chamar assim, que foi feito junto com a Feira de Milão, que é trazer uma coleção chamada Pantelleria, que é uma ilha, né, na Itália, que a gente está fazendo aí então uma homenagem junto com o nosso design center, trazendo todas as tendências que tinham nessa ilha, então a robustez da rocha, né, as cores, né, que tipo de cor essa ilha traz, então tudo isso que tinha de influência, de tendência na ilha, a gente trouxe para a Pantelleria. Então vai ter muita robustez na peça que a gente está lançando, o tipo de cor, né, mais terroso. Então a marca trouxe para o Brasil esse lançamento chamado Pantelleria e a gente teve a graça de poder lançar junto com a Feira de Milão, fazer um grande evento do qual tu participou Evento fantástico. com outros Inclusive com franqueados. alguns especificadores aqui de Irecê, nossa querida arquiteta, Exato, né, a Cris alguns estava lá, a parceiros, Maria Adélia também, querida amiga, né, que exatamente. foram convidados para participar do evento, onde foi o lançamento lá nesse processo. E a gente está feliz porque
a gente faz parte desse plano, né, de internacionalização, e a marca Ideli é junto com o Grupo K1, junto com a Capesberg também, o carro-chefe desse crescimento para fora do Brasil, né? Uma marca indo mais para a China e Europa, e outra pegando mais aqui a América toda, né? Pegando Estados Unidos, a gente pensa em ir um pouco mais para cima também, quem sabe no Canadá. Aí são estruturas que vão ter que ser montadas aos poucos, mas a gente começou na Flórida, que é um ambiente mais hispânico, né, onde a gente tem uma fluência maior, um acesso melhor também, mas agora já, esse mês aí, a gente fechou nosso contrato em Nova Jersey, de uma futura loja, aí em 6 meses a gente está com mais uma loja, daí sim. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí com relação à amplitude desse negócio, então só no Brasil, né? Eu estou falando com a Ideli, no caso, são 30 unidades espalhadas por todo o Brasil, né? Então você tem unidades no Brasil todo. E dentro desse projeto de expansão, de internacionalização, aí vem os Estados Unidos agora como quantas lojas já vão 3, vai vai para a pro terceira, terceiro projeto com já. proposta de mais uma quarta loja nascendo. Mas é tudo muito... Nossa empresa é uma empresa tipicamente alemã, né? Com filhos de alemães, dentro de um cenário de imigração alemã também, que fica em Tupandi, no Rio Grande do Sul. E é uma empresa muito pé no chão, né? Então a gente vai fazendo tudo com muito cuidado, né? Tanto as nossas aberturas, você é parte disso, né? Parte desse crescimento da marca. Sim. A gente faz tudo com muito cuidado, e o nosso crescimento para os Estados Unidos também tem um cuidado com quem abrir, por que abrir, se vai realmente trazer os frutos que precisa trazer para o franqueado, para a Sim. indústria. Então tudo com muito cuidado, e a gente está... Quando você fala essa questão de uma fábrica, né, tocada por alemães, filhos de alemães, assim, eu vi isso muito forte, essa cultura da organização, essa cultura da limpeza. Porque imagina, você chega numa fábrica, que é o maior centro moveleiro da América Latina, e você não encontra, né, um pedaço de limalha de madeira em canto nenhum. Você está olhando, está mais limpo do que a cozinha lá de casa. Tem pessoas que já passaram o dedo no chão da fábrica para dizer, os arquitetos, né? E não dá pra... E não só isso, um nível de detalhe, na preocupação do detalhe, por exemplo, isso ontem eu fui lavar meu carro para poder receber o pessoal. Tamanho medo, né? Quando eu cheguei na fábrica, meu irmão, lá os carros são lavados Todos diariamente. Não é quando suja, não. Às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, tem uma equipe lá para começar a lavagem dos carros. Então, a qualquer hora que você chegar lá que você precisar do carro, você vai pegar a chave, o carro tá parecendo que saiu da concessionária, tá ligado? Tudo limpinho, Isso vem de encontro, até é bom ter falado isso, mas isso vem de encontro com um detalhe que a gente estava conversando agora, né? A nossa empresa é apegada aos detalhes, né? Então, o pequeno detalhe faz a diferença, né? Então, essa questão da limpeza, receber pessoas no Parque Fabril, a pessoa já pensa que vai entrar no meio do pó, né? E o nosso parque é extremamente limpo, não tem pó nem no ar, por conta, né, da sucção da exaustão, e também porque o maquinário é um maquinário de ponta, né? Não é um maquinário de serra, né? Então ele consegue fazer o corte limpo, sem quebrar as pontas das peças. Então tu participou disso junto com a gente, conhece, mas para quem não conhece, os detalhes de lavar o carro às 5 da manhã todos os dias, é porque todo funcionário que vai pegar um carro para visitar um cliente, ele vai pegar todos os dias um carro que parece novo, para levar o seu cliente, para ir até o seu cliente. Então a nossa empresa ela é preocupada também como a marca é vista fora pelas pessoas. Os nossos caminhões lá, tem caminhões internos, todos eles são limpos 100% todos os dias também. Porque externamente a empresa quer que as pessoas também enxerguem uma empresa organizada. E esse é o detalhe, né? É o como você é enxergado, por quem você é e por como você cuida das suas coisas, né? A empresa cuida. E o contexto ambiental também, diante desse contexto, acaba sendo muito importante. Uma coisa que eu percebi lá dentro do Grupo K1, que sempre que possível, materiais são reaproveitados, tudo aquele material que vem da coleta da sucção da madeira vai para as questões das fornalhas específicas Fornalhas dentro da própria unidade. de aço. Então, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Lavoisier está sendo muito plena ali dentro daquele contexto, desde a questão do reaproveitamento de água, de filtragem dos processos. Então, existe também essa preocupação com o meio ambiente, né? Uma área extremamente reflorestada, então a fábrica fica localizada numa área que tem uma certa... Né? Tem relevância, né? E não só isso, também outra coisa que me encantou dentro do contexto lá da fábrica é a preocupação com as pessoas, né? Com os colaboradores. Bom, a fábrica ela tem uma característica que ela faz o seguinte, não necessariamente são os pais
e saem para buscar os filhos na escola. Os filhos vão buscar os pais na empresa. Como assim? A empresa, ela tem uma estrutura de transporte, né, que ampla de maneira plena, porque quantas pessoas 3 rodoviárias a gente tem dentro do parque, né? 3 rodoviárias, quantos colaboradores dentro da unidade? Nós temos no total 2.200 colaboradores De e em quantos 3 turnos, né? municípios? Então Você eles está se entendendo? variam, Então a né? cidade acaba girando em torno, não só a cidade, como algumas comunidades vizinhas de várias cidades, para poder conseguir ter esse contingente para poder atender. E como é que funciona? O ônibus passa, pega os filhos e os filhos vão buscar os pais na empresa para poder ir para casa. Tá entendendo? Então essa preocupação, né, com a família, com o bem-estar do colaborador. Meu irmão, você vê o povo trabalhando feliz e rindo, meu irmão. É interessante demais É, isso. parece utopia, né? Vou falar de 2 coisas que parecem utopia. Meio ambiente, que as pessoas falam sobre o meio ambiente, mas não necessariamente elas cuidam do meio ambiente, né? A nossa empresa, ela fala e tem preocupações reais, assim. De tudo que tu imaginar, tem coisas que tu não sabe, que tu ainda não sabe, né? Mas a nossa empresa pega desses 2.200 funcionários, tem o trabalho de pegar o teu aerosol. Aí tu coloca o aerosol dentro de uma caixa, tá sempre cheia, na verdade. Esse aerosol vai para uma empresa destinada para fazer troca, que a cada 1.000 aerosol, 10.000, agora eu não lembro o número, ele troca por uma cadeira de roda. Porque aí ela pega essa cadeira de roda e doa para as pessoas que precisam ou para as instituições que precisam. Sim. Então, assim, a nossa empresa, ela de fato, em tudo que ela se engaja, há uma preocupação real, né? O meio ambiente, a nossa empresa de fato é uma empresa, é uma cidade. Dentro da nossa empresa, tudo que entrou lá fica lá e é reutilizado. A gente tem uma preocupação real com o meio ambiente. E isso, a nossa empresa é a primeira do segmento carbono zero, preocupada com a emissão, né? A empresa que já está procurando trabalhar a logística reversa, que é uma coisa que ninguém no Brasil, quase ninguém está pensando nisso, Sim. é quanto de plástico que tu emite para o universo e quanto que tu realmente consegue retornar, Uma coisa né? simples que a gente vê, inclusive dessa orientação da própria indústria, inclusive o material que vem embalado, todo o material, porque um diferencial no contexto com o móvel planejado como a IDELE, que a partir do momento que nossos especificadores, né, geram os projetos técnicos e encaminha para a fábrica de maneira plena agiliza esse processo. No transporte ele vem individualizado as peças de montagem e aí cada uma com a proteção específica no que tange a plástico, no que tange a material. E 100% desse material, aqui inclusive na Idélia Crescente, tem uma característica que ele é sempre recolhido, revendido, tá entendendo? E o valor disponibilizado pelos parceiros colaboradores que focaram no processo Mas da entende, isso já é um montagem, pensar, entendeu? É uma né? coisa simples, não é? Não vou dizer para você que é um recurso que vai fazer a diferença, mas pelo menos a cultura, né, do não desperdício, do reaproveitamento, né, da responsabilidade ambiental dentro do Ah, mas vamos falar de processo. uma coisa simples, né, Breno? Uma empresa que pensa em meio ambiente, ela tem que ter um pensar do todo, né? A nossa empresa criou canecas para a gente tomar café e não usar mais o Copo copo descartável. descartável. A nossa empresa inteira tem lixo separado. E internamente também, fora e de dentro. Então, às vezes tu vê empresas falar de meio ambiente, mas ela não está preocupada com o básico. O básico do meio ambiente já é a separação de lixo. Sim, Então, eu estou falando do básico para tu entender que o pequeno detalhe, ele tem seu valor, né? Falaste da questão da preocupação com família, né? Nossa empresa é extremamente preocupada com a família. Então, por que um ônibus da empresa é que pega os filhos na escola? Porque ela sabe que o pai, quando sair do trabalho, ele está despreocupado em saber como é que ele vai até o filho, porque nem todo mundo tem carro, como que ele iria fazer essa logística. Então, a empresa, ela facilita o trabalho até psicológico desse trabalhador para ele saber que quando ele sair do trabalho, o filho dele está esperando ele já num ônibus seguro e ele vai poder ir para casa com seu filho. Isso faz com que um trabalhador trabalhe tranquilo, satisfeito, inclusive, né? qualidade de vida. Qualidade de vida, exato. Até me perguntam, né, os meus amigos, eu sou de Porto Alegre e moro hoje no interior, né? Pergunto se um dia eu vou me mudar. Eu digo, olha, é muito difícil, porque depois que tu acostuma com qualidade de vida, aí não tem valor, né? Aí qualidade de vida supera valor, né? Aí chega um negócio interessante para a gente entender, vou até puxar uma sardinha agora dentro do contexto de Tupandi, com relação ao que a gente vê hoje de realidade em Irecê, não necessariamente em Irecê, mas em municípios da Bahia, né, a discrepância entre eles. Né? A gente está falando, um exemplo, de uma cidade, Tupandi, que teve uma cultura, né, mais de implementação alemã dentro da cidade, muita gente, a colonização,
Mas é uma cidade onde os serviços públicos, por exemplo, funcionam. Você tem creche, você tem ensino escola onde ensina inglês, alemão, você tem estrutura que funciona. Se você vai no hospital, você tem médico, entendendo? Você não fica 10 horas numa fila esperando. E assim, quando a gente esteve lá, a gente viu isso de maneira muito plena, né? Interessante demais isso. A gente vai falar de Brasil, a gente vai ter sempre um pé atrás para falar desse tipo de cuidado, né? Porque a distribuição não é bem feita. Isso é um fato no Brasil Fato. inteiro, e não é só, nem só aqui, lá também. Sim. É que lá talvez a distribuição não é tão bem feita, mas o pouco que é feito Bem para feito. realmente bem feito, né? Então, quando tu vai Para no realmente UPA, atingir tu como vai quem no UPA, deve. tu consegue ser atendido, né? Eu já fui em UPA, já precisei, do meu filho também. A creche do meu filho é o dia inteiro e é gratuita. Para não falar mentira, eu pago R$ 75 de ajuda. Isso não é nada, né? Então, assim, de fato, algumas coisas funcionam bem. Obviamente que, nacionalmente, se a gente fosse olhar para esse cenário, todo o país mereceria ter isso, né? Mas, infelizmente, não é o país que a gente vive, não é assim, né? Mas lá a gente Exatamente. realmente, qualidade de vida tem muito a ver com isso. As facilidades que isso te entrega, né? Você não vê um muro, não, parceiro. Tá É, ligado? Não tem um cadeado na casa do povo, não. Se você demora e você quiser ir na casa do camarada, é só você chegar aqui, deu 2 pinotes, tá dentro. Não tem. Você não vê. Tô não tem. mentindo. É difícil. Poucas casas têm O que muro. tiver aqui, meu irmão, você chega isso é grade pra tudo quanto é lado. Tá entendendo? Não, você vai olhando assim, parece que você tá caminhando na Disneylândia. É, A sensação de segurança que é emitida no local é muito interessante. é verdade. O Brasil inteiro, né, foi colonizado por por outras etnias, né? Ali se concentrou os alemães um pouco mais acima, se concentrou os italianos, né? Então, Uhum. de fato, os italianos, os alemães, eles têm uma cultura de organização muito forte, né? De cuidado Sim, com o seu bem, né? Com a sua casa, enfim, carro, enfim. E no Rio Grande do Sul tem essa questão de não ter tanto muro, porque esteticamente o muro atrapalha, né? Fica feio. Então, sim, o gaúcho, o alemão, o italiano, eles são preocupados com essa questão estética. Então a casa tem que estar bem pintada, o muro tem que estar bem pintado. E obviamente quando tu olha no contexto, por isso que as pessoas adoram Gramado, né? Quando tu olha o contexto, assim, é tudo muito parecidinho, tudo muito bonitinho, sim, sim. porque esteticamente realmente fica mais bonito, né? E outra coisa, né, irmão? Você vem da região que acabou passando, não tem como falar do sul, né? Da região Sem pensar em que você desastre. mora sem nem pensar, porque a gente tenta evitar pensar no desastre, né, velho? Mas É, assim, de quanta coisa boa, de quanta gente boa vinha tentando auxiliar de várias formas muito. possíveis no que tange a isso. E eu queria um pouco da sua experiência, cara, no que aconteceu com relação a isso aí, porque eu tenho certeza que deve ter sido foda, É, porque ainda é, né? A gente sabe, né, Breno? Eu tô envolvido. Quando começou a enchente ali, eu já olhei pra frente e pensei, vai passar um mês e as pessoas meio que não é que vão esquecer, mas vai passar essa força da ajuda, né? Então eu já tinha criado um depósito com doações, que ainda tem doações. A minha última doação sai sábado agora. Neste sábado sai a última carga de doação. E a gente está falando de uma coisa de 3 meses, né? E eu já tinha previsto que eu ia precisar ajudar as pessoas a longo prazo e não a curto prazo como foi naquele primeiro mês. Então eu me preparei, fui colocando coisas lá das pessoas que iam doando, lojistas, você é um deles. Até agradecer aqui todos os meus lojistas e franqueados que nos ajudaram. E o Brasil inteiro, né? A gente tem que agradecer o Brasil inteiro, porque de fato a gente sentiu que o Brasil abraçou, né? Só não abraçou mais porque de fato a vida continua e as pessoas vão esquecendo. Mas lá a gente está se virando, né? E eu fazendo a minha parte, eu tenho mais outros anjos que vão lá e fazem a coleta. Eu fiz uma parte, que era estocar. Outras pessoas fizeram o seu papel, que é distribuir. Tanto que essa pessoa que vai buscar no sábado é o quarto sábado que ela está indo com caminhões doados para pegar toda a doação para Canoas, que é onde é um lugar muito atingido lá, que ainda está sofrendo, né, com a revés da enchente. Todo mundo voltou para sua casa, mas voltou sem nada. Então é como se todo mundo aqui começasse do zero a sua vida, sem carro, sem casa, sem imóvel, só com o seu colchão, uma roupa para se vestir. É começar exatamente do zero. quando a gente vai ver o Então, que aconteceu de prejuízo, rapaz, com relação a isso, eu estava vendo algumas é, reportagens que eles estavam, assim, quanto de prejuízo com relação aos veículos, né? Porque esses carros de veículo de enchente é praticamente deu perda total. E não é, necessariamente todo mundo tem seguro, e normalmente nem não necessariamente o seguro, dependendo da franquia que você compra,
não cobre acidentes naturais, São entendeu? prejuízos Então, que a gente não consegue calcular, né? Eu mesmo estou me deslocando a Santa Catarina para poder vir aqui, né? Então há um prejuízo de tempo, há um prejuízo aeroporto acabou. de tudo, é. Não tem nada. Aeroporto Futebol do Rio não Grande do Sul tem, não funciona. aeroporto não tem, muitas coisas ainda estão voltando. Eu tenho pessoas que perderam a casa e o seu estabelecimento de trabalho. Então, tu imagina empresários que perderam a sua casa e o seu trabalho. Como esse cara se restabelece? Como que ele começa do zero? E o pior é que sem Porque ajuda nenhuma de porra nenhuma, né? não Porque o tem, governo diz não que tem, vai ajudar, não mas o tem. sacana ele libera um benefício que ele vai comer seu rim, tá Mas ligado? E mesmo, você vai pagar, que não é benefício, é um empréstimo onde é, ele antecipa alguma porra, mas mesmo tá que ligado? fosse uma ajuda, Breno, não é uma ajuda relevante a ponto de salvar a vida de alguém, né? Não, não é. Ah, sei lá, teve pessoas que ganharam 5 mil reais, né? 5 e pouco. Os 5 mil reais é para tu sobreviver, Sobreviver, mas não comer, é se para tu vestir, restabelecer teu negócio, não é para tu reconstruir tua casa. não tem como. Então, assim, de Mas fato, é começar do zero mesmo, né? quanto tempo vai ser necessário, cara, para poder Rio Grande do Sul voltar, digamos assim? É isso, Ah, é essa difícil, história vai ficar é como difícil. um dos maiores desastres já acontecidos na É, região. é bem Mas difícil de te isso, responder. daqui a 10 anos a gente vai estar falando desse desastre ainda, É com que muita gente se organizando ainda. existe uma proporção de grave aí que ninguém vai comentar tanto, que é o psicológico, né? Porque as pessoas elas podem se restabelecer, mas o psicológico ele vai ficar abalado durante muito tempo, se é que vai recuperar, né? Porque tem pessoas que perderam tudo e vão demorar muito para reconstruir, tem pessoas que perderam vidas, parentes, né? E a gente vai arrastar essa corda durante muito tempo, porque o estado inteiro foi atingido. Então, eu tô falando de ponte. Eu fui agora a Santa Maria, eu levei mais tempo do que a Santa Catarina, porque todas as pontes Todas caíram. as pontes foram Então, danificadas. todas as pontes que estão agora são pontes únicas de exército. Só passa um carro. Numa pista que passava era de duas mãos, né? Uma vai e uma vem. Então, assim, estruturalmente o Rio Grande do Sul vai demorar muito. Mas não dá para negar que a gente é um povo forte e a gente vai se recuperar, né? Com a ajuda de muita gente, mas também dando as mãos um para o outro e fazendo a coisa funcionar. Não vai ser com esses 5 mil reais que vai se recuperar. Vai ser um ajudando o outro. E se tiver que fazer de novo um mutirão, se tiver que fazer de novo um mutirão para ajudar as pessoas, eu vou fazer, e os meus amigos também. E é E assim aquela coisa, o funciona. que a gente puder fazer para poder auxiliar, e eu acho importante, uma coisa que você falou também, eu acho extremamente relevante, foi como dentro do início o Brasil ele se uniu de maneira É, plena para poder auxiliar. E acho que naquele momento foi importante, porque foi um momento inicial onde a merda estava inchada, né? Não tinha tá todo mundo em abrigo, todo mundo dentro daquele processo mais complexo e mais difícil. Agora realmente é difícil imaginar essa realidade num desastre tão amplo, porque imagina, chegou um momento lá, você vê alguns depoimentos de corpos espalhados e você não conseguia retirar, de você não imagina o terror psicológico de uma pessoa que ficou presa em é. cima de uma casa com um familiar. Poxa, meu Deus do Tem um céu, é lado bom, difícil né? até de Se a gente olhar pelo pensar. lado bom também, tem o lado bom de tu enxergar o lado bom do ser humano, né? De como a gente conseguiu. Agora não vou falar só de doação, né? Vou falar de pessoas que se deslocaram até o Rio Grande do Sul para ajudar de fato a entrar dentro da Sim, água. Então, assim, tu conseguiu enxergar coisas que naturalmente tu não enxerga no dia a dia, que é o lado bom das pessoas, né? sim. Tu enxerga o mau humor, tu enxerga a pessoa que não te dá bom dia e tal. Mas lá tu conseguiu enxergar pessoas que estavam lá sem ganhar nada, até arriscando a sua vida em determinado momento, para ajudar pessoas. E aí tu consegue enxergar que, de fato, tem um lado bom disso, que é tu poder saber se um dia acontecer alguma coisa nacionalmente falando, as pessoas se tem uma outra, sabe? E sem depender só de governo, sem depender só de um bombeiro, né? As pessoas entraram dentro da água, foram nas suas casas te buscar. Eram pessoas comuns, que não tinham nenhum conhecimento de navegação e fizeram o trabalho, fizeram acontecer. Com certeza isso salvou muita gente, né? As doações salvou muita gente da fome, né? E do frio. Mas Imagina que o problema inicial chegou a ser água, né? Porque você não tinha não potabilidade, tinha. entendeu? Então você não tinha mais água potável para poder botar a galera para beber. E agora? Imagina, meu, a galera com sede, meu irmão. Ainda temos, né? Esse caminhão que saiu sábado agora e vai sair é de água. É lotado de água, porque ainda tem uma dificuldade em Canoas, ali onde ainda o epicentro acontece, de dificuldade de achar um lugar para uma água potável. Porque assim, algumas cidades acabaram sendo mais atingidas, né? E outras Outras mais, tiveram, outras menos, outras né? mais, outras Uhum. menos. Rapaz, essa questão do Sul foi realmente uma tragédia que deixou muita gente, né, sem esperar que isso fosse acontecer, até porque historicamente não existe registro Não. de nada parecido com isso. Não, existe sim, parecido uma vez, né?
mas ela não fez o estrago que fez agora. Isso foi em 41, se eu não me engano. Então, assim, faz bastante tempo. E eles achavam que estavam protegidos, né, com as compotas e tal. Só que compota sem fazer manutenção não serve de nada, né? E não tinha manutenção, então... Aí voltamos pro Brasil, É né? interessante você falar isso aí, cara, porque eu já não vou mentir, começa a surgir como é que chama? As teorias de conspiração dentro do contexto. Porque aí, por exemplo, tem um camarada que diz no podcast que ali não foi, né, foi um problema feito e ocasionado por justamente falta de manutenção. Romperam-se compotas específicas que não poderiam ser rompidas, tinha empresas que eram responsáveis pela elaboração da manutenção dessas compotas e recebiam para tal e não executavam. Estou comprando pelo, né, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Tem muitas Tá versões, né? entendendo? A compota ela poderia evitar um pouco mais, né? Mas do nível que subiu, Ela não ia, a mesmo que ela tivesse lá, ela ela não ia ia evitar o resolver. tempo, né? Tu ia conseguir sair de casa, tu ia conseguir te preparar melhor. Talvez isso evitou, mas assim, no nível que subiu, teve regiões, que é a minha região, subiu 22 metros. 22 metros. 22 metros. Como que sobe 22 metros? Então, assim, não tem como. Então, de fato, tem coisa que não tinha solução. Essa água veio, aconteceu, não tem nenhuma explicação. Eu não consigo te dar uma explicação eu não consigo nem acreditar que é verdade às vezes, e olha que eu vivo lá, né? Porque tem regiões que eu vivi a minha infância que estavam submersas que eu não conseguia imaginar como que aquela região, que não é tão baixa, ficou submersa, né? Aí, meu querido, é é entender que tem coisas que É, estavam provisionadas para acontecer mesmo, é porque Deus mesmo, não tem como não tem o que explicar não. Às fazer. vezes ele está É, ensinando de algumas formas que a gente não consegue nem verdade. explicar e entender isso aí. E agora aproveitando, já mudando um pouquinho aqui, cara, com relação às tradições por cada localidade. Porque você não sabia também, com o nosso querido aqui, né, com ela, eu fico até que eu não sei nem como é que chama direitinho, porque eu Chama não, de dançarino é mesmo. dançarino mesmo, né? É porque no dia que eu cheguei lá, Porque o nome é estranho, mas a é... galera me sacaneou falando que ele era bailarino. Eu falei, Não, bailarino não, rapaz, calma, explica direito. Uma coisa interessantíssima, que são os CTGs, não é isso? É o CTG, Centro de Centro Tradição. Tradicionalista Gaúcho. Isso. E aí, no Centro de Tradição Gaúcha, tem os dançarinos, né? Que tem as competições, meu irmão, que acontecem durante toda, né, um período, né? E aí vai desde os mais novos, não é isso? Desde pequenininho. Explica melhor como é que funciona Eu esse danço negócio desde pra os gente. 6, mas o meu filho tem 3 e já dança, né? Já sapateia, já quer dançar. A tradição gaúcha, ela já foi muito mais difundida, né? Na minha época, tu estudava a tradição gaúcha na escola. Na escola. Ela fazia parte da história, do contar a história do Brasil, né? E aí vem a Guerra dos Farrapos, e aí vem um monte de coisa. Que foi tirada da grade curricular. Muitas coisas Sim. foram retiradas, infelizmente, né? Porque esse amor à tradição que o gaúcho tem, esse amor à cultura gaúcha, ele também tem uma influência de quando você estuda sobre isso, né? E como tudo na vida, se você não estuda, se você não vai a fundo, você desconhece, né? Eu espero que um dia até mude isso de novo, né? Que volte para a minha fase lá, quando eu estudei e me apaixonei pela história do Rio Grande do Sul na escola. Não foi alguém que me falou, eu estudei sobre isso. E eu, quando pequeno, vi, dentro da minha escola tinha uma apresentação de dançarinos. Você começou E eu gostei, achei desde legal e menino. tal. E aí fiz uma correlação do que eu tinha estudado com o que eu tô vendo. E aí cheguei em casa e pedi pra minha mãe. Com 7, 6 anos de idade, pedi, mãe, eu quero dançar em CTG. E a minha mãe não fazia ideia do que era até então, né? Assim, claramente para ela dançar em CTG não era uma coisa normal. Foi procurar, foi entender o que que era, e aí eu comecei num salão lá, regional, até chegar num CTG, que é um Centro Tradicionalista Gaúcho. Eu cheguei a me mudar, eu morava num bairro, eu fui me mudar para outro, que era mais próximo da minha avó, para poder dançar. Pra tu ver o tamanho da loucura, né? Uma criança, quando eu me mudei, eu tinha 13 anos, 12 para 13. Do Eu 13 saí da anos. casa da mãe para morar na casa da avó para poder dançar. Então, Incutido é pior do que doido. Aí olhando com essas coisas e entendendo, você vai entendendo o eu nível tô de com detalhe. 41 anos e até hoje eu dou aula, danço. Então, assim, faço parte de fato da cultura. O CTG que eu participo, que é o CTG Rancho da Saudade, ele já ganhou 8 vezes o estadual, que é o mais cotado, assim, né? 8 Desejado. vezes campeão É, estadual. 8 É vezes campeão brincadeira, meu irmão. estadual. E o grupo juvenil, que eu faço um trabalho muito legal com eles,
é tricampeão do estado também, é o atual tricampeão. E o grupo que eu danço, que eu faço parte, que é o veterano, né, que é quando você vai crescendo, ficando mais velho, você vai subindo de categoria. Quando você vai ganhando Vai experiência, ficando velho, né? vai ganhando os E cabelos brancos. o meu grupo veterano é atual campeão do estado também. É o Campeão do atual, estado. ganhou em 2023 e esse ano defende o título. E assim, para quem gostar, quiser conhecer, coloca no YouTube lá CTG Rancho da Saudade, vai ter todas as categorias. Você vai acabar descobrindo o que é de fato a cultura gaúcha. E existem milhões aí de CTGs também, né, espalhados pelo Brasil. Inclusive aqui na Bahia, tem alguns que são fortíssimos também, aqui na Bahia. Vale pesquisar. CTG na Bahia já vai achar. Tá entendendo? E porque os gaúchos, eles se espalharam, né? Não foram só para o Centro-Oeste. O gaúcho está em todo lugar, e todo lugar que ele vai, ele leva a cultura dele. Seja pela churrascaria, ou seja pelo centro A tradicionalista. Né? churrascaria, meu irmão, lá também é uma referência. O povo que sabe fazer carne. E quase toda churrascaria que tu vê espalhada por aí é gaúcha. de um gaúcho. Então, Ou um gaúcho, não sei o que do paranaense. gaúcho. Exatamente. Exatamente. E assim, aquela coisa, quando eu cheguei lá para comer um churrasco, lá no Rio Grande do Sul, inclusive, os caras falaram, vamos fazer um churrasco, bora. Compra o quê? Compra uma picanha. Não, porra, não faz isso. Lá não é tradicional. Você tem que comprar uma carne que valorize o churrasqueiro. Aí eu falei, é uma ponta de peito, é uma carne que ela não é, digamos assim, tão macia, mas ela bem elaborada, ela bem trabalhada na churrasqueira, ela fica de maneira encantadora. Tem várias formas, né? A gente fala muito do costelão, 12 horas, enfim, mas o gaúcho mesmo, ele vai pegar vários tipos de... esse aí mesmo, ó. Esse daí é o nosso título do ano passado, né, 2023. Esse ano a gente ganhou o título. E de fato, assim, para quem nunca viu, esse daqui é o Enarte, Encontro de Arte e Tradição. E ele é um ginásio. Aqui eu acho que tem 10, 12 mil pessoas, eu imagino. 12 mil em volta. pessoas nesse evento. E aí ele é disputado durante o ano inteiro e aqui é a final. Nessa final, se eu não me engano, dançam mais de 40 grupos. E desde sexta-feira, então dançam sexta e sábado. Acaba sendo ensinação teatral dentro do contexto, tem repórteres que já foram lá, inclusive da Globo, que falam que aqui é a Broadway do Brasil, só que ninguém sabe, né? Porque o tipo de show que é feito é um show a nível de Broadway mesmo, de preparação, assim, de ensaio do ano inteiro. Enfim. Aí só para concluir, classifica os melhores para o domingo. E aí no domingo dança aí de 15 a 20 melhores grupos para disputar a final. E aí meu grupo o ano passado foi o campeão. O ano retrasado, desculpa, não foi o ano passado. É a juvenil e a veterana que são atuais campeãs. Interessante demais, porque por falar aqui nesse Brasil, nossa, aqui nós temos vários Brasis. E aí, cada localidade, cada especificidade. Quando eu tive a oportunidade de viajar de carro aqui daqui até o Rio Grande do Sul, cada cantinho que você vai chegando, você vai encontrando especificidade. Quando você vai saindo da Bahia, que você vai entrando no Espírito Santo, já muda o tempero, já muda a muqueca, já vira a muqueca capixaba, já não tem o dendê, já é uns camarãozinhos menores, já não é a mesma coisa. Quando você vai descendo mais a região do Paraná, Santa Catarina, aquela região de Floripa, que já está chegando mais próximo ao sul, já tem uma gastronomia, aquela região de Blumenau, já tem uma outra característica. Pomerode é uma cidade que me encantou também. Inclusive, esse ano eu tive a oportunidade, nessa viagem, quando eu estava retornando, de pegar um dia da festa pomerana, né, que acaba sendo basicamente uma Oktoberfest. Esse ano acontece no aniversário de Pomerode, né, e a festa pomerana normalmente é uma semana que fica acontecendo um desfile das carroças, roupas típicas, uma festa para família, né, cara? Então é muito interessante que ainda tinha aquele contexto da caracterização. Quem se caracterizava dentro do contexto da festa não paga entrada. Justamente com o objetivo de trazer de fazer com que a cultura poder fazer a disseminação da cultura. E lá é alemã, né, também. Aquela região ali de Pomerode, Joinville é toda alemã, né? Tem a festa do chopp, que é famosa. Sim, a festa do chopp acontece lá em Pomerode também, um festival específico. Mas Blumenau é que acaba puxando, né? De maneira muito mais ampla. Porque Blumenau acaba sendo um berço cervejeiro. Até quero pegar esse gancho de cultura aqui, no vídeo que vocês botaram é de 2022. Então o grupo ganhou em 22, e em 23 quem ganhou foi o CTG Ronda Charrua, que é de Farroupilha. Até vários amigos lá. Mas falando de cultura, é importante a gente salientar que todo país, cada localidade tem uma cultura específica, né? Eu morei em Belém e frequentei a cultura de lá, morei em Cuiabá,
cultura deles também é maravilhosa, de dança, de cultura local, né? E morei em São Paulo. São Paulo já não tem tanto porque lá tem tanta mistura, né? Tanta gente de fora, mas estudando sobre a cultura de São Paulo, existe uma cultura de dança também que vem do café, do plantio do café. Então cada lugarzinho assim tem, São só que não é Paulo, valorizado, né? As São pessoas Paulo a acabam gente vê não... mais também aquela cultura do hip hop, né? Da dança de rua, daquele processo mais do que acaba tendo uma divulgação maior do que nós já isso. Aí vem aqueles na atualidade, os funks, É, os bailes, que aí acaba. quando eu falo desse tipo de cultura aqui, é mais daquela cultura que enraizou ali, que Sim, fez crescer o estado, que é do café, né? sim, Falando de São Paulo, sim. porque a gente veio de uma cultura pós-guerra, né? Então existe uma influência cisplatina, existe uma influência muito da Argentina, do Uruguai. A vestimenta do gaúcho, ela é influenciada pela vestimenta uruguaia e argentina. Então, cada lugarzinho tem o seu porquê, né? Claro que eu adoraria que todos os estados fossem apegados à sua cultura, né? Como na Bahia, existe uma cultura regional muito forte, né? As pessoas falam que é carnaval, mas é muito mais que isso, né? A cultura da Bahia também é vasta e tem várias vertentes, né? Não Sim. é carnaval só, né? Tem tantas É outras porque situações, reza a né? lenda que o baiano não nasce, né? O baiano ele estreia. Né? Então ele sempre tem a oportunidade de fazer diferente e se divertir um pouco mais. Tudo é motivo de festa, tudo é motivo de curtição. Se o cara tiver a oportunidade, vira carnaval. Esse rapazinho aqui era produtor, Renato, que é o nosso parceiro aqui, era produtor do Terra Samba. Então o carnaval era com ele e ele mesmo. No meio da bagunça, todo dia lá, organizando, e na parte do teatro, um bocado de trem também. Né? Cinema. Né? Mas a Bahia ela tem isso, De dança, dança. dança afro. Né? E aí aquela coisa, imagina você fazer uma comparação. Agora imagina, inclusive, cara, são lugares completamente distintos, irmão. A gente chega no Rio Grande do Sul, meu irmão, a gente chegando lá, um frio, meu querido, que parece que vai congelar a alma do camarada. A gente é acostumado aqui, com 18 graus, vestir o capote. Essa, Chega na terra do povo que dá zero, irmão, 0 grau. E aí, como é que o cara fica? Me diga. O cara passa Pedro, passa... recentemente agora fez 2, fez -1, fez 0 na nossa região ali, é frio. Que bom que eu gosto, né? Eu gosto do frio. Eu não gosto da chuva, acho que a chuva atrapalha muito ali, Mas se fosse mas, chuva aqui em Irecê, você não ia passar muito aperto, não, porque aqui realmente chuva não é uma característica mas da lá chove nossa demais, região. então frio com chuva é meio complicado, mas só frio é tranquilo, botou uma roupa, tu sai na rua tranquilo, pode estar 0 grau. Agora quando chove, aí tu te molha e pega frio, aí vem a gripe, aí vem um monte de coisa, né? Eu não vou Mas que é mentir uma para você, delícia, é. cara. De todo canto que eu já rodei aí, eu não encontrei ainda uma gastronomia, digamos assim, que me encantasse como a gastronomia baiana. E é o que eu já rodei um tiquinho. Né? Tem coisas que você só vai achar aqui, irmão. Quer ver um exemplo? Lá em casa, praticamente todos os dias, eu acordo com o cheiro da tal da banana frita. Eu já enjoei de comer banana frita, tanto que eu ia comer banana frita. E uma coisa que você passou ali de São Paulo para baixo, você, Espírito Santo para lá, você já não acha. Que é o que o pessoal, aquela banana da terra, que é uma coisa que tem muito aqui na nossa região. O feijão verde, a carne de sol, o andu, tá ligado? O pirão de aipim, entendeu? O feijão com arroz, o carneirinho. Tá entendendo? São questões específicas que a gente vê. Mesmo passou do São Paulo para lá, o feijão é preto. Tá entendendo? Você não acha mais um carioquinha. Né? O feijão carioca no Rio de Janeiro é o É o feijão preto preto. O também. feijão carioca aqui é o nosso carioquinha, que é o feijãozinho marrom. Tá até comentando isso hoje mais cedo. Cada localidade com sua especificidade, né, cara? Isso aí. Isso é cultura, né? A cultura. Né? E a arte, né? Se sendo direcionada de várias formas, de maneira plena. E aí, graças a Deus, a ideia está dando a oportunidade da gente estar aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia, né? E entendendo melhor como é que funcionam as coisas. Aproveitar, né? Aproveitar, convidar todo mundo de Irecê, fora de Irecê, região metropolitana, a visitar nossa loja, né? A nossa loja está, graças a Deus, de portas abertas, sempre disposta a receber. Tem um produto de qualidade, né? A gente tem esse cuidado todo que a gente fala, justamente para entregar um produto de qualidade. De fato, somos chatíssimos com isso, né? Somos cuidadosíssimos com isso. A gente é muito apegado a detalhe, muito apegado à qualidade. Então, povo de Irecê, povo baiano, sabe que pode estar comprando com a gente, comprando um produto que não vai se arrepender, que tem qualidade, que tem garantia. E mais do que isso, e isso é uma coisa que a gente valoriza muito, tem um franqueador que respeita essas situações todas que são criadas pela marca, né?
de ter esse cuidado, de ter esse respeito. Então, mais do que tu entregar um móvel de qualidade, é tu ter alguém que consiga montar na sua casa, entregar com qualidade, respeitando os preceitos da marca, né? Porque não é só abrir uma loja, né? Abrir uma loja seria muito fácil. Agora, tu ter o franqueado certo no lugar certo, aí é muito mais difícil. E é por isso que a gente tem muito cuidado em abrir, né? Senão a gente tinha 10 em cada estado, Sim, né? sim. E a gente... E o interessante também são os procedimentos, né? Que geram os processos e que dão as garantias que a gente precisa para oferecer um serviço de qualidade. Exato. São os profissionais assessorados. Hoje nós temos dentro da equipe designers, arquitetos, né? Para Faz poder muita diferença. executar o projeto conforme a demanda de cada cliente. Então, o interessante é que se você já tem um especificador, um arquiteto que já elaborou o seu projeto, então ele é acolhido nesse projeto, a gente direciona, né, conforme o projeto que você já existe. Se você ainda não tem um arquiteto, né, e gostaria de um projeto que fosse elaborado pela nossa equipe, você também pode procurar a nossa equipe também, que nós temos o Ramon, nós temos a Liz, a Taline, né, então nós temos uma equipe bem estruturada de arquitetos, designers, justamente com esse objetivo. Né, e eu costumo falar que eu não vendo móveis planejados, eu realizo sonhos. Né, eu costumo Mas falar é que nosso verdade. objetivo é transformar, né, construções em lares, lugares de acolhimento, né, e transformando naquilo que você busca para sua casa. Né? Você tem que entender que você está fazendo um investimento num ambiente em que você vai passar um tempo da sua vida. Normalmente é isso que acontece. Né? O resto do dia você está na rua resolvendo bucha. Entendeu? Quando você quer em casa, a última coisa que você quer é dor de cabeça. Você quer um lugar Nada melhor, né? Que aconchegante, chegar em casa e tranquilo, estar num ambiente né? receptivo. Um ambiente top, confortável, agradável, pensado e planejado para gerar um conforto na sua vida. É isso que a gente tenta fazer. E é bom reforçar também que a gente fala de móvel planejado, mas o móvel planejado deixou de ser só planejado, né? As pessoas têm uma cultura de achar que o móvel planejado de indústria, ele não é editável, né? A IDELI é a primeira marca a construir o milímetro a milímetro, né? O editável 100% num maquinário de ponta como o nosso, né? Não são maquinários fracionados, né? Não são maquinários de marcenaria, né? São maquinários de ponta mesmo. É um maquinário alemão, é uma máquina que faz tudo sozinha, entrega na embalagem pronta. Então, assim, é editável, tu pode fazer de ponta a ponta o seu Eu não móvel. vou mentir, cara, Né? isso foi uma coisa que me impressionou muito também com relação à fábrica quando eu cheguei lá. É o nível de investimento em tecnologia para você Muito, conseguir ter a muito, qualidade muito, do muito. produto. Você percebe, Renato, que você tem as pessoas, imagina que você tem 2.000 e tantos colaboradores dentro do Parque Fabril rodando em 3 turnos, mas em alguns momentos você parece que não tem ninguém, porque tá todo mundo em locais estratégicos fazendo aquilo que precisa ser feito. E tipo assim, meu, é um robozinho aqui, ele vai lá, sobe, escolhe a chapa, pega, traz, bota aqui, cai na esteira, entra aqui, já sai, entra aqui, entrou em outra, já tá lá na frente, já embalando, etiquetando, o cara só faz pegar, conferir, olhar, tá tudo certinho aqui, Exatamente. faz a conferência, e o interessante é que a preocupação no contexto da qualidade faz com que cada pessoa que for fazendo a conferência, ele vai limitando, então a fábrica sabe exatamente quem foi o conferencista e fez a Quem verificação embalou. daquele lote específico, quem foi que acompanhou a embalagem, para no caso de qualquer dificuldade, a gente corrigir o processo. Pra você ver o nível de detalhe que a fábrica... Alemão, né, cara? Quando fala com o povo é doido. A gente... franqueados no Brasil? Mais de 60 no grupo que eu represento, né? Na IDELI 30, é que tem outras marcas, né? Mas o grupo todo tem mais de 140 lojas com as marcas de planejado, né? A gente tem 3 marcas de planejado. E é importante falar sobre isso, né? Porque a tecnologia, ela faz com que tu evite erros, né? E também aumente a sua qualidade no produto final. Então, quando a gente fala que tem 2.200 funcionários, as pessoas pensam que é um parque lotado. Quando chega na IDELI, a máquina, de fato, ela separa a chapa, desde a separação da chapa lá no stand dela, ela já coloca na máquina sozinha e ela larga com furação pronta na expedição, na embalagem. Então tem só 2 pessoas. Tem o menino que cuida da máquina, porque recebe uma informação do PCP, e tem o menino da borda, que só alimenta a borda. São 4 máquinas de borda. E aí, então, o passeio todo da máquina, que dá aí mais de 400 metros de extensão da máquina toda, tu só vê 2 pessoas. E aí tu fica assim, impressionado, os arquitetos, né, os parceiros ficam impressionados. Ah, mas cadê as pessoas que trabalham na IDELI? As pessoas que trabalham na IDELI trabalham mais na embalagem mesmo, que também é uma máquina automatizada, mas que tem mais pessoas. Porque, de fato, a tecnologia te dá esse direito de conseguir entregar um produto de
alta eficiência e qualidade, e tu ter pessoas cuidando do detalhe mesmo, né? Do detalhe do detalhe. Então, quando O um simples é franqueado visita a gente, operacional, as máquinas fazem. quando o franqueado novo, né, que aconteceu isso com o Breno quando ele ingressou na marca, é impressionante mesmo. Até para mim, que convivo há 8 anos com isso, é muito impressionante, porque todo mundo sabe que a marcenaria vive do maquinário ali que tem um manual envolvido, né? Tem uma pessoa passando uma peça, tem uma pessoa cortando uma peça, tem uma pessoa colando uma peça. E o maquinário de ponta não. O maquinário de ponta, de fato, é feito só por uma máquina, né? E aí tu consegue entregar, de fato, um produto de alta qualidade, de alta performance, né? Interessante. Parece besteira, mas uma coisa simples, uma fita borda, bem colocado, né? Que vem para um equipamento específico, com a Com uma cola cola específica, específica. na temperatura específica. E para você conseguir tirar esse material, você tem que aplicar uma temperatura específica para você conseguir, inclusive, remover essa borda sem danificar. É um processo. A engenharia do Parece só detalhe. planejado, mas não é, né? E é importante que as pessoas saibam, né? O E a quanto de personificação, cuidado. uma coisa que você falou que é interessante também, meu querido, é o fato de dar liberdade artística para quem vai produzir, para o arquiteto, por exemplo, para o especificador, para o Exato. detalhe. Porque além da IDERI, nós temos parceiros, a Világio, né, que fornecem estrutura de vidro, Uhum. AMA, e outros parceiros que vêm dentro do contexto que, mas, rapaz, o céu é o limite. Né? Então, eu não falo nem o céu, eu falo a sua imaginação, né, e a sua vontade é o limite. E dentro da loja de Irecê nós temos um mostruário que permite que você acompanhe e avalie todos os materiais, né, grande parte deles que nós já temos na loja, com relação ao nosso mostruário, e é só chegar e realizar o seu sonho. É importante, até foi bom ter tocado nesse assunto, porque hoje a gente está falando de tendência, né? Sim, E aí a gente estava justamente fazendo esse link, né? De quanto que a IDELI atende a tendência deste ano, né? Porque a gente acabou de vir de Milão e acabou de vir de uma casa cor também, que influencia muito a sim, tendência no Brasil. E a gente está muito alinhado quando fala de cor, quando fala de organização, de organizadores, quando fala de acessórios, né? De médio e alto padrão. Então, assim, hoje tu consegue encontrar na IDELI e em IDC tudo que tu vai ver numa casa cor e tudo que tu vai ver em Milão. Né? E nem é utopia, porque justamente eu fiz uma apresentação para a equipe comercial hoje e para os projetistas, né, para os arquitetos, mostrando para ele o quanto a IDELI consegue atender esse nível de exigência que o mundo está pedindo quando fala da evolução do design no mundo inteiro, né? Então, aqui em Irecê, ou em Salvador, ou em Brasília, ou em Porto Alegre, tu vai encontrar materiais na IDELI que atendam um conceito aqui no Brasil, que vem de fora, né? Que vem uma influência muito forte de Milão, que já está inserida na Casa Cor. Então, acho que para o público de Irecê, para o público baiano, a gente está conseguindo atender as expectativas dos nossos parceiros, né? Que na sua maioria aí são os arquitetos que atendem seus sim, clientes, né? sim. E graças a Deus, cada projeto que a gente entrega, né, a gente vê um depoimento de um cliente satisfeito com a garantia, né, com a agilidade no processo, com o prazo de entrega, porque é aquela coisa também, né? Porque às vezes a pessoa fica preocupada com esse contexto de marcenaria que você tem um prazo de pedir e chamar por Deus para receber. Demora muito, né? E o Pelo fato e o processo, né? fato de você ter uma fábrica, né, como o Grupo K1 dentro de um processo, é aquilo que lhe garante. Você pede isso independente, Renato, se eu chegar para a fábrica hoje e pedir um ambiente da sua residência, ou se eu pedir a sua casa completa, eu vou ter o mesmo prazo de execução É. dentro desse A gente tem essa processo, vantagem, porque né? Se ele pedir um prédio facilita. hoje de 12 andares e uma casa de 80 metros quadrados, elas vão chegar no mesmo tempo. Porque como a gente tem um maquinário de produção avançado, ele não altera o teu time, né? Ele vai te entregar no mesmo prazo. Então isso é uma vantagem de uma grande indústria, de poder fabricar para você um prédio inteiro e entregar no mesmo momento ou uma casa, né? Então isso é uma vantagem de grandes indústrias, né? E aí a gente, graças a Deus, está muito bem assistido por esse maquinário de ponta, né, de qualidade e, obviamente, reforçando as tendências de lançamento desse ano, não só da panteleria, mas das cores que a gente lançou e dos agregados, dos acessórios, né? Sim, Estão super das novas alinhados, né? A paletas de cores. escamoteável, que é uma Sim. peça maravilhosa, né? Que entra para dentro do módulo, né? A fito também de fixação de E closet. muita coisa que a gente viu na Feira de Milão, né, Muita coisa. acontecendo. A influência é muito Muita coisa forte, mesmo, né? influência muito forte. Então vamos lá convidar os nossos clientes e parceiros, né, para Com visitar a certeza, IDELI. então aproveita a oportunidade. Você que ainda tem aquele cantinho da sua casa que ainda não está do seu jeito. Importante falar de final de ano, né? As pessoas acham que final de ano é dezembro. Exatamente. Não. Final de ano, para quem quer a casa pronta, é agora. Quem quer comprar, tem que comprar agora, porque a gente esquece
de contabilizar a montagem quando compra, né? A montagem é um processo longo. Então, se tu vai pegar uma casa aí de 150 metros quadrados, é 20 dias para montar, Sim. 25 dias para montar, porque são muitos ambientes. Então, é importante as pessoas se antenarem que o fim de ano começa agora. Esses próximos 2 meses são os 2 meses de compra para receber esse ano. Passou disso, já não recebe esse ano mais. Aí a Não porque a gente probabilidade- não consegue produzir, é porque aqui na ponta a gente não consegue montar, que o processo ele é demorado. Sim. Né? Então é importante as pessoas que têm o seu sonho aí de receber familiares, de fazer um Natal legal com a sua família e com a casa nova, a hora de comprar planejado é agora. Eu Né? acho aqui em Irecê toda a linha da ideia. Toda a linha da ideia, 100%. 100% da linha da IDL você encontra aqui. Então é interessante que hoje você, o mesmo material que hoje é tendência na Itália, que hoje é interessante da marca, inclusive isso, né? Porque a IDL, por exemplo, tem produtos que foram criados para o mercado internacional, para a Itália, que sai, né, que está sendo comercializado na Itália, mas que a IDL traz para o Brasil Traz como pro Brasil. diferencial Ou competitivo. pro americano, né? Ou para o A gente americano, lançou a mesma a coisa. porta americana agora, que chama de shaker, né? Ela foi lançada para atender os Estados Unidos, mas também está atendendo o Brasil. A Carb, que é uma chapa 0% emissão de carbono, que é a única que pode entrar nos Estados Unidos, é a mesma Carb que a nossa loja pode vender aqui. Então, se o nosso lojista vai fazer um hospital que pensa em meio ambiente, que está focado nesse tipo de situação, ele pode pegar a mesma chapa autorizada nos Estados Unidos, com certificação, para vender aqui no Brasil. Então, a gente faz essa composição, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, e inclusive para clientes, né, que vêm de lá para cá. A gente tem muito essa troca, principalmente em São Paulo. O cliente de Miami é morador de São Paulo e vice-versa. Então ele compra em Miami, mas ele pode especificar em São Paulo, porque as peças de Miami também estão em São Paulo. Então ele consegue ver as duas cores e não fica uma coisa assim, tem que ir lá em Miami comprar. Não, ele pode comprar no Brasil para pedir para entregar em Miami. E pode comprar em Miami para pedir entregar no Brasil. Então isso é muito comum de acontecer, principalmente em centros assim, como São Paulo, Brasília acontece muito. Sim. Salvador já aconteceu também de ter compradores em Miami e pedir essa entrega alocada. Então é uma marca que está crescendo cada vez mais, obviamente, mas que está crescendo passo a passo, né? Fazendo o seu papel passo a passo. E preço? Eu vou encontrar aqui o preço, mesmo preço que eu acho nos grandes centros? É o mesmo. É tabelado, né? Não existe diferença de preço a não ser fiscal, né? Quando tu entra num estado, muda o fiscal. E transporte, né? Isso também no Brasil todo mundo sabe, né? Qualquer coisa no Brasil que envolve transporte muda preço. Então, aqui na Bahia vai ter um preço e para o Rio Grande do Sul outro, Mas de o percentual. produto, o preço é Preço é o Não, mesmo, o produto é Não tabelado. muda, E aí eu é acho que tabelado. foi interessante você comentar isso, porque às vezes o que você tem uma dificuldade maior é com relação a frete, né? A Com frete. relação. Mas é para Quanto tudo, mais né? distante você fica, mas isso é uma especificidade que acontece no Brasil. Todo mundo sofre com isso, né? Mas é uma boa pergunta, inclusive, até para as pessoas que têm dúvidas. E as pessoas que têm dúvidas sobre a marca, se cabe na minha casa, cabe. Vai depender do seu projeto. Né? O projeto ele pode ser um projeto básico ou muito elaborado. A gente consegue atender quem vai fazer um projeto básico e quem vai fazer um projeto muito elaborado. Então, a gente é muito flexível enquanto marca, né? É importante demais essa observação que você fez, até para quebrar aquele estigma. Né? Que, por exemplo, a primeira vez que eu cheguei para minha esposa, eu falei, vamos fazer IDL, porque eu fui um cliente que virei franqueado. Virou franqueado. Eu falei, vamos fazer IDL. Minha mulher falou, meu Isso é muito Deus, normal, viu? Acontecer. IDL é uma joia, eu vou ter uma IDL na minha cozinha. Eu falei, agora passa logo a casa toda, que é para poder fazer a média com a patroa, tá ligado? E você vê a relação que você tem com isso. A gente tem uma incidência de clientes que viraram franqueados, porque o nosso cliente de Belém também, nosso franqueado de Belém, que está há 50 anos na cidade, né, com uma marca chamada Marmobras, ele era cliente, gostou da qualidade do produto e aí virou franqueado. Igual o Breno, né? Ele gostou do produto, virou franqueado. Isso para nós, obviamente, só dá um recado, né? Que a gente está no caminho certo, né? Se tu é um cliente e virou franqueado, de fato, é porque a gente tem um produto de qualidade. Exatamente. E aquela coisa, não sei como é, uma coisa interessante que você comentou, irmão, é aquela questão que não existe, não, porque não cabe. Depende do projeto. Você tem projetos mais elaborados, você tem projetos, né, mais, digamos assim, mais simples, mais rústicos, que você consegue, dentro do contexto, né, compor para todos os públicos. Isso aí. Uma coisa importante, eu acho que também, para falar sobre a marca, né, é a questão desse pensar em pessoas, né, do cuidado com pessoas. Sim. Ele também transmite isso para as lojas, né?
Então a gente geralmente tem lojistas, tem franqueados que também têm essa mesma ideologia, né? Então a nossa empresa é uma empresa muito apegada a pessoas. A gente não abriu uma franquia no CNPJ. A gente abriu uma franquia com o Breno. E a minha empresa, ela pensa assim, o franqueado lá é o Breno, não é uma razão social. Então, para nós isso é muito importante. E aí vem a proximidade do gerente regional. Aí eu sou gerente nacional, eu tenho contato com o Breno, mas tenho contato com o montador dele também. Não é porque eu sou o gerente nacional que eu não falo com o montador, com o transportador das peças do Breno. Porque a nossa empresa, ela é assim, ela tem esse contato direto com as pessoas mesmo. Se as pessoas que resolvem. Hoje mesmo eu estava conversando com a equipe de frente da loja, né? Sim. Que é o vendedor, o projetista. E é assim que funciona. E a gente se enxerga assim. A gente acha que o nosso negócio não é feito de CNPJ, é feito de pessoas. Quem de fato sustenta uma loja e faz funcionar são pessoas, não O CNPJ. acolhimento que a loja dá, meu irmão, é fantástico demais. O acolhimento que a fábrica nos dá para poder dar essa tranquilidade de trabalho, né? Isso é fantástico. Agora, quem é o cliente Ideli? O cliente dele é o cliente que está no ensejo, né, de realizar o sonho da sua casa, né, do jeito que você sonhou. Então, nosso objetivo é realizar sonhos. Independente do seu sonho, da sua casa, a gente consegue adequar ele à sua necessidade conforme, né, a gente busca. Eu acho que essa é a meta. E focado sempre no detalhe, na exclusividade, na qualidade do produto, numa garantia específica no que tange a isso, né? E oferecer um produto diferenciado, né? E consiga atender, né, o público extremamente exigente que é o que a gente tem aqui nesse hoje. Já falou a palavra certa. Quando tu pergunta quem é o cliente dele, ele de fato é um cliente exigente. A gente tem uma incidência, né, de exigência para o cliente dele muito grande. Ele é um cliente muito detalhista, muito apegado à qualidade, muito apegado a visual, né? Tem que ficar bonito, tem que ficar lindo. E quem que não quer a casa assim, né? Então, o nosso público é esse público apegado realmente à qualidade e à exigência de que aquele produto tem que ser o melhor produto. E a gente, graças a Deus, consegue entregar isso para o nosso cliente. Não é à toa que o Breno foi nosso cliente, né? Porque o detalhe do detalhe do detalhe é uma preocupação que a gente tem. E aí o nosso cliente acaba sendo também esse cliente detalhista, apegado à qualidade e exigente mesmo. A gente até fala muito lá internamente, é uma fala nossa, de que quando a gente vai lançar um produto, geralmente eu escuto isso lá. Olha, eu acho que o cliente dele não vai gostar. Quando eles falam isso, é porque eles acham que aquele detalhezinho que outros públicos deixariam passar, o cliente dele não deixaria. E é batata. Tu lança um produto que tem uma coisinha, um detalhezinho que não é tão bom, mas que tem pessoas que não dão bola, o cliente dele vai dar. Então já virou um jargão na nossa indústria. Se a gente sabe que o cliente dele não vai gostar, nem lança na IDELI, porque com certeza vai voltar. Então isso já é um jargão nosso. Até tô falando isso, o Breno nem sabia disso, mas internamente a gente fala isso, né? A gente escuta da fábrica isso. Diz, olha, eu posso até lançar, mas o cliente dele não vai gostar. Por quê? Porque a gente trabalha com madeira, né? A madeira, ela não dá liga, madeira com madeira. Então tem coisas que fica um vãozinho, assim. Esse vãozinho, o cliente dele não aceita. Esse detalhezinho, o cliente não aceita. Tem outros clientes que aceitam, o cliente dele não. Então esse cliente exigente é o nosso cliente. Irmão, aquela coisa, hoje foi um dia de muito aprendizado, de muita aula, né? Porque eu estou nesse universo, né? Eu fui acolhido, eu costumo falar que, né, a fábrica me escolheu, né? E eu escolhi a fábrica e ela me escolheu ao mesmo tempo. Esse processo foi uma questão de uma sinergia muito interessante, né? Dentro do processo de ser acolhida, né, pelo Grupo K1 e através da franquia da IDELI. E esse é o nosso objetivo, é entregar o que a fábrica busca, um material com excelência, né, com a equipe treinada, habilitada para poder entregar dentro do prazo específico, do jeito que você precisa. Né? E é interessante você entender a preocupação que a fábrica tem com vários contextos, desde a parte de logística, desde a parte da preocupação da humanização do meio ambiente, ou seja, é muita coisa, irmão, num curto espaço de tempo que a cabeça ainda está aqui a milhão e amanhã ainda tem mais um bocado de coisa para a gente poder aprender ainda, meu irmão, e só agradecer a aula, a oportunidade, o ensejo da gente estar junto, batendo esse papo e é isso aí, meu irmão. Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço Muito aí. obrigado mais uma vez. Agradeço a receptividade da tua equipe também, né? Eu sempre fui muito bem acolhido aqui em IDC. E poder estar com vocês hoje, a gente fez um treinamento rápido ali, mas que foi super interessante.
E é isso, né? A gente tem que estar aqui para contribuir, né? Para fazer uma troca. Eu receber de vocês, poder entregar também. E quem vai receber no final vai ser o nosso cliente, né? Que vai... Muita novidade vai aparecer aí. Mas é aquela coisa, vamos deixar nas entrelinhas, que aí a gente solta depois. Se eu quiser comprar meu móvel, ideal eu tenho que comprar logo agora, né? Se eu quiser para Natal... Tem que ser. Se você Se quiser, quiser para Natal, tem que se ser você agora. quiser deixar sua casa do jeitinho daquele passeio do final do ano, corre, que é para não se apertar. Amanhã eu vou fazer uma visita à ideia. Daí a nossa fábrica é uma das últimas a parar de funcionar, porque a gente vai até novembro produzindo, né? Só que para quem quer receber montado, é nesses próximos 60 dias. Sim. Porque depois tu recebe só a peça desmontada. Tu até consegue receber esse ano se comprar mais tarde, mas não consegue montar. Porque daí tá todo mundo querendo montar, a agenda fica lotada. Mas assim, quem tá realmente buscando aí, tá recebendo seu apartamento, tá recebendo sua casa no condomínio, enfim, né, que tá terminando essa casa no seu bairro, a hora de comprar é agora. E detalhe, né, tu compra móvel planejado quando tá construindo a casa, não depois que terminou. Porque o móvel planejado, a ideia te ajuda a fazer todos os pontos elétricos, iluminação, onde vai o design de cada lugar, o layout de cada lugar. O planejado ele te ajuda a planejar a casa. E aí, às vezes, tu vai comprar planejado só depois que fez a casa. Aí a tomada já está em outro lugar, quebra a parede. Aí, então, às vezes, a cagada já tá feita, exatamente. aí você vai ter que corrigir. Então, é super Então, importante, as melhor pessoas não você sabem fazer. disso. Mas o planejado se negocia quando tu pensa em fazer a casa. Porque daí tu já faz a estrutura da casa voltada para o planejado. E a pessoa fica muito mais feliz. Porque tu poder entrar numa casa que já está planejada, que já está com o elétrico já está no lugar certo, onde tu quer botar o spot, a luminária já está no lugar certo, é muito melhor do que ter que quebrar gesso depois. Ter que quebrar a parede para botar uma iluminação, né? E Breno faz a casa. Breno, tem isso ainda. É aquela Ainda coisa, ajuda. meu irmão, aqui a gente entrega a solução completa. A É gente verdade. começa da brita, do agregado que você precisa para a construção da sua casa Tijolo. através da RM Mineração. Nós temos os agregados, né, os blocos ecológicos e os blocos de concreto através da XRM pré-moldados. É um bloquinho diferenciado, né? Então, onde funciona também ao lado da RM Mineração, né? Nós temos também a XRM Construtora, que ela vem trazendo essa tecnologia de construção com bloco ecológico. Então, nós temos algumas obras, se tiver curiosidade, entre em contato com a equipe que a gente consegue lhe apresentar já. O nosso escritório está sendo todo montado em bloco ecológico. De ideia. E imóveis e deli também. Vai ficar um negócio sofisticado. A gente vai ter alguns ambientes para que a gente possa mostrar para o nosso cliente. Né? De maneira mais, além do nosso mostro da própria loja, né? A gente vai ter mais alguns outros ambientes para poder facilitar a visibilidade no que tange a isso. Então o que acontece? A gente está desde o início do processo da cadeia. A gente produz a brita, a gente entrega o bloco, a gente constrói com o bloco, a gente entrega a realização do sonho através do IDEL, imóveis planejados, e depois ainda comemora comendo uma pizza do meu querido. É verdade, tem isso ainda, né? Tem o meu querido envolvido ainda. E ainda ouvindo o podcast do meu querido podcast, entendeu? É isso aí. Mais uma vez, Muito meu irmão, obrigado. muito obrigado. Satisfação Valeu. imensa de ter Obrigadão. você aqui. E é isso aí, galera. Meu querido podcast, todas as quartas-feiras, às 4h20. Até a próxima. Valeu.